Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina. E nós vamos estudar hoje a revisão da produção textual sobre o gênero comentário do leitor. Vamos lá? Veja, o comentário do leitor é um gênero jornalístico e nós vamos estar vendo o passo a passo da produção de uma carta do leitor que está dentro do gênero comentário do leitor. Então, o que é a carta do leitor? É um tipo de carta veiculada geralmente nos jornais e nas revistas, onde os leitores, então, podem apresentar, assim, suas opiniões. Esse gênero possui uma função muito importante para os meios de comunicação, porque ele vai servir, né, de feedback, de resposta dos leitores para o meio de comunicação. É um espaço reservado para que os leitores possam interagir com o meio de comunicação, expondo assim seu ponto de vista sobre uma notícia, uma reportagem, uma pesquisa ou qualquer outro assunto atual. Assim, então, as opiniões, as sugestões, as críticas e perguntas, elogios e reclamações dos leitores serão publicados e serão visualizados por qualquer indivíduo. Além disso, o leitor ele vai poder, na verdade, construir uma pauta junto com o meio de comunicação, dando sugestões do que ele gostaria de ver nas próximas edições ou nas próximas publicações. Então, a carta do leitor é um gênero de feedback, né, dos leitores para o meio de comunicação, do que eles acham, as suas opiniões e até sugestões para as próximas reportagens, matérias e pesquisas ou assuntos para que o veículo de comunicação possa estar assim trazendo. Quais são, então, as principais características desse gênero, né? Então, são textos breves que serão escritos em primeira pessoa, porque é um texto opinativo, né? De temas atuais, de caráter subjetivo. A linguagem, ela precisa ser simples, clara e objetiva também. Vai haver aí a presença do destinatário e do remetente, porque é uma carta, e é um tipo de texto expositivo e argumentativo. Tá? Já que é um texto que utiliza-se da opinião do leitor, então ele vai trabalhar o argumento para fundamentar a sua ideia. Vamos ver aqui a estrutura desse gênero. Como fazer uma carta do leitor? Então, nós devemos lembrar que a carta do leitor ela vai possuir remetente e destinatário, tá certo? Antes de ser publicada, ela vai passar também por uma revisão que a equipe, né, do meio de comunicação vai adaptar o texto, corrigindo assim também possíveis erros, se houver. Por esse motivo, não existe, então, um modelo específico, né, uma vez que vai seguir um padrão de apresentação e o espaço destinado para a publicação desse texto vai ser determinado pelo meio de comunicação. Vale lembrar, pessoal, que a carta do leitor é uma pequena seção no veículo de comunicação, a qual pode ser publicada na íntegra ou não, pode ser publicado somente os trechos mais relevantes desse texto. Então, como ela vai ser publicada e vai ter uma abrangência, né, de leitores, não não deve ser utilizado expressões de baixo calão, posições preconceituosas, e isso deve ser realmente evitado. Além disso, o leitor deve evitar também expressões populares, gírias, vícios de linguagem, apresentando assim, então, um texto na linguagem formal que segue a norma padrão da língua. Geralmente, as cartas dos leitores, elas não seguem uma estrutura padrão. No entanto, né, elas devem apresentar alguns elementos que são estruturais, ou seja, faz parte da estrutura desse tipo de texto, que é o vocativo, onde vai aparecer o nome da revista ou do jornal, a introdução, né, que é um pequeno trecho que vai abordar um assunto que vai ser apresentado e explorado pelo leitor,
O desenvolvimento, onde tem aí a presença da argumentação desse leitor sobre a sua ideia central. E a conclusão, onde o leitor vai arrematar as suas ideias, né? E geralmente aqui na conclusão ele inclui uma sugestão para um assunto que ele gostaria que seja abordado, né, nas próximas edições. Aí vai haver também a despedida, né, com expressões como atenciosamente, cordialmente e a assinatura do leitor. Geralmente, a assinatura, ela apresenta as siglas, né, que são as iniciais do primeiro nome e o sobrenome do leitor. Eu trouxe para vocês aqui exemplos de carta do leitor. Então, veja, essa carta do leitor aqui, ela foi endereçada à revista Veja. Perceba que existe aqui local e data, a presença do vocativo, né, que é o nome do veículo de comunicação, e depois, então, vem o corpo do texto. Então, fala assim, gostaria de parabenizar a equipe da redação pela excelente entrevista. Aí ele começa a falar do seu argumento, né? Por que que a entrevista foi, na verdade, excelente? Ele fala que como homem e responsável pelo sustento do lar, ele concorda plenamente com os argumentos que foram apresentados pelo historiador, né? Aí ele fala, ele dá a sua opinião. Nós, homens, carregamos nos ombros uma carga imensa, seja por motivos de ordem financeira ou familiar. E por isso, com toda certeza, sofremos muito mais estresse do que as mulheres. Então, ele continua aqui dando a sua opinião sobre a entrevista que foi publicada, no caso, no veículo de comunicação, que é a revista Veja. Eu tenho aqui outro exemplo, né, de carta do leitor, quando o leitor escreve da seguinte forma. Diante dessa situação, o meu caráter humano falou mais alto, agi de boa fé. Coloquei-me no lugar dele e pensei no quanto ele também estudou para aquela prova. Sendo assim, não hesitei em ajudá-lo e fiz o favor solicitado. Encaminhemos-nos para o local de prova, conversando sobre os conteúdos dos quais seriam cobrados na avaliação. Foi uma sorte minha ter dado essa carona para ele, uma vez que estava muito mais bem preparado do que eu. Desse modo, tive uma satisfação imensa em usar a minha empatia. Espero que a senhora Ana Holanda continue proporcionando a nós, leitores, textos como o supracitado. Afinal, empatia e simpatia são sentimentos primordiais. Cordialmente, o leitor. Então, gente, perceba que aqui é um feedback do leitor, né? O leitor dá aqui um retorno para o veículo de comunicação do que foi abordado no próprio veículo de comunicação, seja uma revista, um jornal ou qualquer outro meio de comunicação em massa. Tá certo? Bom, e aqui eu trouxe uma síntese, né, do gênero, o que você deve saber sobre a carta do leitor. Primeiro, compreender a estrutura e os recursos linguísticos que serão utilizados nessa produção. Depois, perceber as marcas linguísticas dos interlocutores, né, do locutor e do interlocutor, que aí, no caso, pode ser chamado também de emissor e receptor. A adequação da linguagem ao nível de formalidade é muito importante, porque, por exemplo, eu posso escrever para uma revista de adolescentes ou uma revista infantil, então é necessário aí adequar a linguagem ao meio de comunicação, certo? Compreender também a influência dos veículos de publicação das cartas do leitor, que está inserida no universo jornalístico, porque, como a gente já falou, a carta do leitor é um texto jornalístico midiático, tá bom? Observar, então, os textos, notícias, cartas do leitor, artigos de opinião e os temas, fatos ocorridos, críticas, que motivam as escritas das cartas pelos leitores, tá bom? Então, gente,
Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.